O sétimo episódio da segunda temporada de House of the Dragon, chamado Semeadura Vermelha, nos confirmou a origem, ou seja, de onde vem o sangue Targaryen de boa parte das sementes de dragão, aqueles que conseguiram montar um dos dragões da Rhaenyra. Dornish, are you? Yes, I am. The part of Westeros my house never settled. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente falar especificamente sobre algumas revelações do episódio 7 da segunda temporada de House of the Dragon, que nos contou de fato de onde vem o sangue Targaryen daqueles que conseguiram montar os dragões da Rhaenyra mais pra frente no episódio. A gente tem respostas em relação aos três, ao Ulf, ao Hugh e ao Adam. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e depois darem uma olhadinha nos outros vídeos do universo House of the Dragon que a gente fez por aqui. Também é bom dar um contexto, é sempre bom a gente lembrar que não é qualquer sangue valeriano que consegue montar dragões. Na antiga Valíria existiam cerca de 40 famílias que tinham essa habilidade, só que todas elas, com exceção da casa Targaryen, foram extintas na perdição de Valíria. Ou seja, depois que as 14 chamas entraram em erupção, Valíria foi completamente destruída. Todas as famílias de montadores de dragão que estavam ali foram extintas. Os Targaryen já tinham ido embora porque a Daenerys, a sonhadora, tinha tido uma previsão de que isso aconteceria. Ela teve um sonho profético. E os Targaryen já tinham saído de Valíria antes justamente por isso. Então eles sobreviveram, mas as outras casas de montadores de dragão não. Ou seja, atualmente você precisa ter sangue Targaryen para conseguir montar dragões. A casa Velaryon é da antiga Valíria, mas eles não eram montadores de dragão. Inclusive o Corlys fala isso duas vezes, né? Se não ficou claro na primeira, ele foi lá e repetiu. But unlike the Targaryens, we were no Dragon Lords. Nesse próprio episódio. E o seu Tigar, que também tem um membro ali dentro do Conselho da Rhaenyra, são também de Valíria, mas também não podem montar dragões. Sobre como os Targaryen e as outras casas fizeram pacto de sangue para poder montar dragões, a gente falou nesse vídeo que está linkadinho aqui em cima, depois assistam. Bom, vamos começar então pelo Hugh Hammer, que é o cara que conseguiu domar o Vermitor, aquele que apareceu já no primeiro episódio da segunda temporada, pedindo para o Aegon pagar melhor pelos ferreiros e tudo mais, e estava sofrendo com a falta de comida em Porto Real. Primeiro que ele fala que ele perdeu a filha dele, né? Ele fala que ele não conseguiu proteger a filha, então a filha dele, aquela que estava doente ao longo de todos esses episódios, veio a falecer. E depois ele diz para a mulher dele: eu não conheci o meu pai. Então o pai dele era um qualquer, né, basicamente, porque depois a revelação vem de que o sangue Targaryen dele é por parte de mãe. Mas eu conheci a minha mãe, ela trabalhava numa casa de prazeres. A mãe dele é ninguém mais, ninguém menos que Saíra Targaryen, uma das filhas do rei Jaehaerys, ou seja, uma das tias do Viserys e do Daemon, né? Inclusive nesse diálogo o Hugh fala isso para a mulher dele, ele fala: minha mãe me dizia que eu não era diferente dos filhos do irmão dela, ou seja, dos primos dele, Daemon e Viserys. Então ele é filho da Saíra Targaryen. A Saíra, ela merece um vídeo contando toda a história dela, porque era uma filha caótica do Jaehaerys, né? Ela deu muita dor de cabeça pro Jaehaerys, mas ele amava ela. No final da vida dele a gente foi descobrir que ele ainda tinha esperança de conseguir fazer as pazes com a filha. Mas basicamente ela seguiu a vida dela, ela adorava os prazeres, né, das casas de prazeres, ela adorava viver a vida dela da forma mais livre possível. O Jaehaerys tentou contê-la de diversas maneiras, chegou a mandar ela para um convento para ver se ela virava uma freira ali. Nada disso deu certo. E o que mais tem em Westeros, em Pedra do Dragão e em Porto Real principalmente, são filhos bastardos da Saíra Targaryen. Inclusive, quando o Jaehaerys abre aquele grande conselho de 101, que foi o conselho que definiu o Viserys como herdeiro dele, chegaram 3 bastardos da Saíra falando: não, a gente também é filho de Targaryen, não sei o que, a Saíra é nossa mãe, a gente também quer tentar esse trono aí. E aí já mandaram eles pra fora, porque filho bastardo também não adianta nada, né? Ela nunca chegou a se casar, ela não teria filhos legítimos, mas ela teve um monte de filho, porque ela adorava viver a vida, tá ligado? In a pleasure house. She was granted more freedom than most. And because rich men pay more to fuck a woman with silver hair. She used to tell me I was no different to her brother's boys, Viserys and Daemon. O Hugh fala que eu tinha vergonha da minha mãe, ela falou que eu não sou diferente dos filhos do irmão dela, que são Daemon e Viserys, então nesse ponto aqui a gente já tem Hugh Hammer, tem o sangue Targaryen por parte da mãe, a Saíra Targaryen, e tem um detalhe bem interessante, ele consegue montar o Vermitor, que é o Fúria de Bronze, que era o dragão do rei Jaehaerys, ou seja, era o dragão do avô dele. Isso também é um detalhezinho bem legal. Agora vamos falar do Ulf, o branco. O Ulf, quando ele aparece nessa segunda temporada, ele já aparece falando: eu sou filho bastardo do Baelon Targaryen, ou seja, eu sou o irmão bastardo do Daemon e
do Viserys, eu sou o tio da Rhaenyra, né? Ele chega falando, ele fala dela como se fosse uma sobrinha, que ele realmente teria um carinho ali por ela, como se fossem próximos. É bem legal toda essa cena. I'm the son of Balon the Brave, bastard brother to Prince Daemon and the late King Viserys, uncle to the one true queen, Rhaenyra Targaryen. Mas aqui a gente descobre que isso não é verdade. Tanto que quando houve essa revelação, né, eu sou filho do Balon, o fandom de House of the Dragon, que leu o livro, né, Fogo e Sangue, esse livro aqui, ficou empolvorosa e ficou muito bravo, porque o Balon era marido da Alyssa, a mãe do Daemon que a gente viu ali num outro episódio, numa situação de visão do Daemon e tudo mais, e o Balon, ele era extremamente fiel à mulher dele, ele amava ela com todas as forças e só tinha olhos pra ela. Então, assim, trabalhar com a ideia de que ele tinha traído ela e tinha um filho bastardo era meio difícil pra galera. E agora a gente vê que o Ulf mentiu sobre isso. E por que ele mentiu? Porque o que eu acredito é que ele saiba que ele tem um pai Targaryen, né? Que a mãe dele provavelmente também era de uma casa de prazeres, acabou tendo um filho Targaryen, como na maioria das vezes acontece. E ela falou pra ele, ó, você é filho de um Targaryen. E ele inventou a história mais fabulosa que ele pôde pensar em relação a tudo isso, né? De que se ele era filho de um Targaryen, ele seria filho do pai do atual rei de Porto Real, que era o Viserys na época ali, que ele deve ter começado a contar essas histórias. Ou seja, ele inventou uma história que tornaria ele o irmão bastardo do atual rei, né, para torná-lo o mais grandioso possível naquele ponto. Então o que ele sabia é que ele provavelmente era filho de um Targaryen, ele nunca pôde nem confirmar isso porque ele não conheceu o pai dele, né, ele ouvia essas histórias muito provavelmente da mãe dele, e aí ele inventou a melhor história de todas. E aí quando chega a oportunidade dele provar esse sangue Targaryen, ele fica com medo, porque ele não sabe se é verdade. O que a Vit falou no nosso podcast, o Falar Morgulhos, que inclusive já está disponível no Spotify, depois vocês podem ouvir sobre esse episódio 7, é que eu achei bem interessante, né, que ele deve ter ouvido essas histórias da mãe dele, e ele nunca de fato soube que eram verdade. E aí por isso que no momento que ele consegue domar não, né, que ele é aceito pela Asa Prata, a gente sente um alívio porque ele não morreu, né? Porque ele tava cagando de medo do dragão. Mas também a gente pode interpretar um pouco que o alívio dele foi de... Tudo que a minha mãe falou é verdade. Eu realmente sou Targaryen. Eu não sei quem é meu pai, mas eu realmente tenho sangue Targaryen em minhas veias. Pode ser meio que um alívio disso, de que a vida inteira ele trabalhou com essa possibilidade, mas ele nunca soube de fato que era verdade. E quando a Asa Prata o aceita, ele tem essa comprovação. A gente não sabe quem é o pai dele, mas o Balon não é o pai dele, tá? O Balon é uma história inventada. E agora vamos falar de Adan do Casco, que foi quem mais gerou discussão em relação a isso, porque eu fiz um outro vídeo explicando na semana passada que ele precisaria ter sangue Targaryen e que esse sangue não vem do Corlys. Então a gente abriu a possibilidade dele ser filho do Laenor e não do Corlys, porque aí o Laenor tinha sangue Targaryen da mãe dele, da Rhaenys. E a Vit lá no nosso podcast também chegou a cogitar, e muitas outras pessoas também chegaram a mandar mensagem falando que esse sangue Targaryen poderia vir da mãe deles, e foi isso que realmente foi confirmado aqui. A gente não tem essa confirmação numa conversa direta do Adan com o Corlys, mas tem do Corlys com o irmão do Adan, o Alyn. Antes disso, né, quando a Rhaenyra chega pro Adan, ela fala, né, você é filho de quem? Porque de onde é que vem o seu sangue Targaryen? E aí ele fala, não, minha mãe é uma mulher humilde e o meu pai é ninguém, né? Esse episódio confirma que Marilda do Casco é uma bastarda Targaryen. A gente não sabe se por parte de pai ou por parte de mãe. Nos livros chegam a dizer que o pai dela trabalhava com ela junto no cais ali, mas talvez seja um pai adotivo. Talvez ela seja uma Targaryen por parte da mãe dela, mas eu acho mais provável que ela seja uma bastarda Targaryen com um pai Targaryen, não com uma mãe, porque era mais fácil os homens Targaryen terem bastardos do que as mulheres. A única mulher que teve um monte de bastardo Targaryen ali era a Saera mesmo. E se ela fosse filha da Saera, então ela seria irmã do Hilgheimer. E o Hilg seria tio desses dois aqui, né? O que eu acho que não vai rolar. Então eu acredito que o pai dela seja um Targaryen. Talvez ela tenha sido adotada por uma outra pessoa que aí sim criou ela como filha. Mas o ponto aqui é esse. O sangue Targaryen que o Adan Velaryon tem veio da mãe. E a gente tem essa confirmação na conversa do Corlys com o Alyn, o irmão do Adan. Você ficou sabendo que tem um novo montador de dragão aqui que trabalhava aqui, né? Aí o Alyn, ouvi essa história aí. Aí o Corlys fala, é o seu irmão. Aí o Alyn fica meio assim e o Corlys fala pra ele com todas as letras de novo. Nós, Velaryon, somos da antiga Valíria, mas não somos montadores de dragão. Our people are of old Valyria, but we are no dragon lords. I confess I knew little of your mother's heritage.
E ele completa, mas eu confesso que eu nunca me atentei para as origens da sua mãe. Então ele nunca quis saber se a Marilda tinha ou não sangue Targaryen. O que a gente tem de confirmação nesse ponto? A gente tem de confirmação que o Corlys tem um tipo, mulheres Targaryen, né? Então ele foi casado com a Rhaenys e a amante dele era a Marilda, que também tem esse sangue Targaryen. E aí, o Corlys continua falando, se há algo em seu sangue que para induzir o Alyn a tentar também um dos dragões que a Rhaenyra estava meio que leiloando ali. O Alyn fala, eu não quero porque eu prefiro ficar aqui no mar e no sal. Meu irmão que sempre foi um aventureiro. Então assim, o que as pessoas justificavam pro Corlys não ter dragão é que ele preferia o mar e o sal, né? Isso nunca foi verdade, o Corlys mesmo já falou várias vezes que ele adorava que a casa dele tinha 3 dragões, se pudesse ter um quarto ele teria. Então ele poderia tentar chocar um ovo para não correr risco de vida e tudo mais. Então ele tentaria ter um dragão porque coragem nunca faltou para ele e vontade e sede de poder também não. Agora o caso do Alyn é outro. O Alyn não tenta porque ele se sente mais à vontade ali no mar e no sal e tá tudo certo. Muita gente tentava justificar falando, o Corlys tem uma avó Targaryen, isso nunca foi confirmado. A árvore genealógica dele mostra do bisavô até a época dele agora e nunca tem nenhuma Targaryen do lado dele. A gente sabe que os Velaryon Targaryen casam muito entre si, mas do lado do Corlys não aparece ninguém ali, pelo menos não oficial. Se você leu uma árvore genealógica do Google, do Twitter, é uma árvore genealógica feita por fã, não é oficial. Então isso não vale. E, ele tem medo de morrer, ele poderia tentar chocar um ovo de dragão, por exemplo. Tá? Então não é por isso. Ele tá falando que eles não são montadores de dragões porque os Velaryon nunca puderam montar dragões. Os Velaryon que montam dragões são Velaryon que tem mãe Targaryen, que são o caso da Laena e do Laenor, que tem a mãe a Rhaenys, e do Lucerys, do Jaehaerys e do Joffrey, que são filhos da Rhaenyra. Eles têm todos esses 5 que eu citei, tem nome Velaryon, mas as mães diretas deles todos são Targaryen. A Rhaenys mãe de 2, a Rhaenyra mãe de 3. Então, os Velaryon não podem, nunca puderam e nunca poderão montar dragões, e o Corlys repete isso aqui. E aqui, essa conversa também é muito expositiva nesse sentido, de novo mostrar que os Velaryon nunca puderam montar dragões e que esse sangue Targaryen vem por parte de mãe. O pai, ou mais provavelmente a mãe, porque no livro eles chegam a citar o pai dela, né? Não citam a mãe. Pode ser que ela seja filha de uma mulher Targaryen, mas eu acredito que eles podem mudar a origem do pai também, e fazer com que o pai dela seja Targaryen, e aí ela seria uma bastarda Targaryen que teve um filho, e aí sim, esse sangue passou para o Adan e para o Alyn. Sempre bom a gente reforçar aqui que os livros eles dão a entender que se chegar na avó, o sangue ainda pode valer para você montar um dragão. Então nós tivemos um aprofundamento aí nas histórias destes 3 sementes de dragão e também do Alyn, que tem esse sangue Targaryen por parte de mãe junto com o irmão dele. O primeiro, Hughammer, que montou o Vermitor, ele é filho da Saera Targaryen, uma das filhas do Jaehaerys, tia do Viserys do Daemon, então ele é primo do Viserys do Daemon. A gente tem o Ulfil Branco, que é filho de um Targaryen, mas esse aqui ele não sabe quem é o pai dele, então provavelmente a mãe dele sempre falou das histórias, ele inventou que era o Baelon, mas o Baelon não é. Agora que ele tem essa confirmação de que ele não sabe realmente de onde ele veio, a gente pode finalizar esse papo. O Baelon não foi uma história inventada por ele e mantém todo aquele lore do Baelon que a gente tem nos livros, de que ele era extremamente fiel e apaixonado pela Alyssa. Who was your grandsire? They call him the Conciliator. King Jaehaerys. E nós temos também Adan e Alyn Velaryon, que são filhos do Corlys com a Marilda do Casco, e o sangue Targaryen deles vem da Marilda. Isso ficou muito claro, muito exposto no diálogo do Corlys com o Alyn. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve aqui no canal. E se restou também alguma dúvida, comentem aqui que a gente responde. Até talvez possamos fazer outros vídeos para sanar todas as questões em relação a este assunto de sangue de dragão e tudo mais. Curte aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.